Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, está na boa? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom dia, professor. Oi, Vera, bom dia. Por aqui tudo na boa também. Tudo certo. Fim do ano tá chegando, né? Coisa louca. Bom, bora começar, pessoal? Tá no Ceará, Alberto? Opa, que beleza, hein? Aqui em São Paulo tá uma loucura. Um dia frio, um dia quente, agora eu tô de moletom. Não entendo mais nada aqui. Mas aí deve estar delícia. Vai sim, Rodrigo. Quinta-feira tem aula sim. Isso, quinta-feira é a última. Eu espero conseguir terminar tudo até lá, mas acho que vai dar certo, sim. Bom, bora começar, pessoal? Tem algo a discutir? Então, eu queria meio que essa semana tender para... A gente falou muito sobre os polinômios de Legendre. Os polinômios de Legendre, eles são dessas famílias de polinômios ortogonais, talvez o mais simples de todos, apesar de ser extremamente importante. E é como eu mencionei na última aula, a ideia digamos assim, aprender a lidar um pouco com os polinômios ortogonais, usando o Legendre como um exemplo, né? E aí na lista vocês vão praticar com o Laguerre. Mas a questão aqui mais não é necessariamente a propriedade em si dos polinômios, etc., mas as coisas que dá para se fazer com isso daí, né? Então, foi isso que a gente fez até semana passada, de essencialmente tentar construir a intuição sobre como manipular esse tipo de objeto. Agora, essa semana, eu queria entrar mais na questão de aplicações, de fato, do polinômio de Legendre. Então, a gente vai combinar na próxima aula com a solução do átomo de hidrogênio da equação de Schrödinger, né? Então, a solução quântica do átomo de hidrogênio, onde vão aparecer os polinômios de Legendre, etc. Então, isso daí vai ser bem legal. Então, agora a gente vai lentamente caminhando nesse sentido. E por causa disso, alguma das coisas que eu vou falar na aula de hoje e na próxima, eu vou ser um pouco menos rigoroso, ou seja, eu não vou poder entrar em tanto detalhe. Então, assim, vejam essas próximas duas aulas como uma coisa mais, assim, mais de conhecimento geral, para ter uma ideia, assim por diante. Com o que a gente fez até semana passada, vocês já têm tudo que precisa para fazer a lista, não precisa de mais nada. Então, de agora em diante, é meio que assim, é uma coisa mais assim, para apreciar mesmo, para se divertir, beleza? Então, eu queria começar a aula de hoje falando sobre as chamadas funções associadas de Legendre. Funções associadas de Legendre. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: a gente tinha visto que a equação de Legendre ela era 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x y' mais n mais 1. Eu vou, na verdade, usar na aula de hoje, eu vou usar L para variar. L mais 1, y igual a zero. Então, eu queria começar a aula de hoje discutindo uma outra equação. Considere a seguinte EDO. 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x y' mais L mais 1, menos m ao quadrado, 1 menos x quadrado, y igual a zero. Então, Luana, na verdade é porque
eu vou querer reservar o N para a aula que vem. Em quântica, a gente gosta de usar NL para coisas separadas, né? NL, tanto faz, mas eu quero começar a reservar o L para assim, tendo em vista a aplicação em quântica na aula que vem, eu quero reservar o N para outra coisa, então eu vou usar o L aqui. Show. Então, olha só, em vez de considerar a equação de legenda, a gente vai considerar essa outra EDO aqui. Essa outra EDO é chamada equação associada de Legendre. Ela vai aparecer ainda nessa aula, daqui a pouco a gente vai ver de onde ela aparece. Por enquanto, eu quero só que vocês assim, confiem em mim, que essa equação ela vai aparecer naturalmente daqui a pouco. E eu quero rapidamente estudar as propriedades dessa equação. Então, como o nome já diz, né? Deixa eu até escrever o nome aqui. Esse daqui é chamada equação associada de Legendre. Como o nome já diz, ela é uma equação associada à equação de Legendre. Ela não é a equação de Legendre, né? Mas dá para ver uma semelhança grande aqui, né? Ou seja, você vê que se m igual a zero, a gente recupera Legendre. Tá? Em geral, a gente vai estar interessado em m sendo igual a um inteiro. A gente vai ver por que isso é interessante. Tá? Se ele for igual a zero, a gente tem a equação de Legendre. Se ele é diferente de zero, a gente tem alguma outra coisa. Então, o primeiro passo para resolver essa equação é fazer uma mudança de variáveis. Para y como sendo 1 menos x² elevado a m sobre 2 vezes u. Tá? E, bom, como eu disse, pessoal, aqui eu não vou poder ser tão detalhista. Eu vou ter que pular um pouquinho de conta. Porque, assim, não só por uma questão de tempo, mas porque se eu não pular a conta aqui, a gente vai ficar morrendo de tédio, porque essas contas são realmente muito chatinhas. Mas o que eu quero deixar claro aqui, acho que isso inclusive é um bom exercício, sempre que eu pular uma conta, eu quero que fique muito claro para vocês o que eu estou pulando. Por exemplo, aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso daqui e aqui. É uma conta que não tem segredo nenhum, né? Ou seja, não tem magia nenhuma. Eu pego isso daqui, plugo aqui e vejo qual é a equação que o U satisfaz. É só isso, é uma conta assim super mecânica. Mas dá trabalho, toma tempo. Mas assim, a conta não tem nenhum desafio, tá? Oi, Alberto, isso daí vai aparecer da equação do Laplaciano em coordenadas esféricas, exatamente. Vai aparecer exatamente daí, isso. Boa, Alberto. Então, eu vou até deixar aqui eu vou usar, deixa eu escolher uma cor aqui, eu vou usar o verde para dizer quantos que eu estou pulando, tá? Então, substituindo. Então, sempre que eu pular uma conta aqui, eu vou deixar ela em verde, tá? O que a gente vai obter é o seguinte, 1 menos x², u duas linhas, menos 2, m mais 1, x, u', mais l mais 1, menos m mais 1, u, igual a zero. Exato, Alberto. É uma continha chata, né? Mas é uma continha que, por exemplo, matemática faz em nanosegundos, né? Mas e não tem segredo, tá? É substituir isso daqui aqui. Então, eu vou tentar denotar em verde tudo que a gente estiver pulando de conta. Tá? Então, olha só, essa equação aqui ela já está bem melhor, né? Você vê que ela é um upgrade, é interessante ver isso daqui, né? Essa equação ela tem um fator que dificulta ela, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Você tem 1 menos x² aqui no denominador, isso daqui é dureza. Agora, com essa mudança de variável inteligente, essa equação agora ela virou uma equação, assim, onde não tem mais uma coisa no denominador, ela é bem mais limpinha, né? E, além disso, ela é bem parecida com a equação de Legendre, né? Ó, se você comparar com essa equação aqui, você vê que elas são bem parecidas. De novo, se m igual a zero, essa equação vira igual a essa, né? Então eu recupero o Legendre. Mas se m é diferente de zero, a diferença é que agora eu tenho esse cara aqui e eu tenho
esse negócio aqui. Ok? Beleza? Então, agora, a gente pode verificar que as soluções dessa equação... Essa equação não é a equação de Legendre, então as soluções não podem ser os polinômios de Legendre. Mas a solução, na verdade, são derivadas dos polinômios de Legendre. Então, deixa eu, na verdade, melhorar aqui, ó. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou voltar aqui na minha equação de Legendre. Em vez de escrever y aqui, eu vou escrever, de fato, os polinômios, tá? Então, eu vou apagar o y e vou escrever PL, duas linhas, menos 2x PL linha, mais YPL. Só para deixar claro que, então, os polinômios de Legendre, né, PL, são as soluções da equação de Legendre, ok? E as soluções dessa equação aqui agora vão ser a derivada emésima do polinômio de Legendre. Alguém tem alguma sugestão de como demonstrar isso daí? Ou seja, como é que a gente poderia demonstrar que isso de fato é isso daqui? Acho que nem precisa, Gabriel. Acho que é até mais simples. Ou seja, eu poderia usar Rodrigues, mas o que eu quero demonstrar é que se o PL satisfaz isso daqui, então a derivada emésima de PL satisfaz isso daqui. Isso, a resposta do Márcio aí, ó. Ou seja, substitui e cai na equação de Legendre, né? Então, eu tenho que substituir isso daqui aqui. Eu tenho que jogar as coisas para um lado, jogar para o outro, misturar, pôr um pouco de açúcar aqui, mexer tudo e no final tem que sair que se for para funcionar, então plugando isso aqui, eu tenho que sair na equação de Legendre para os PL. Exatamente. Então, de novo, assim, não tem segredo, né? Esse é o tipo de coisa que, claro, a primeira pessoa que sacou isso daqui foi uma pessoa muito inteligente. Os caminhos que ela usou para fazer isso historicamente não são óbvios, mas assim, simplesmente checar que é uma solução é algo que dá trabalho, de novo, mas que não tem nenhum segredo. Ok? Então, é possível checar. Diretamente. Ok. É a solução. Opa, peraí. Deixa eu tentar ver aqui o que acontece. Tentar de novo aqui, pessoal. Vamos lá. Boa. Voltou, né? Beleza. Valeu, Pedro. Então, de novo, essa é outra coisa que é pular, mas é simplesmente checar que a derivada do polinômio de Legendre é solução disso daqui, porque o PL é solução da equação de Legendre. Né? Então, portanto, a gente chega na seguinte conclusão. Ó. Portanto, a gente chega na conclusão que essa equação aqui, deixa eu copiar e colar ela, as soluções de isso daqui são o que a gente vai chamar de PLM de x, que é 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2. É esse fator aqui, ó, que eu tinha colocado aqui, né? Vezes a derivada emésima do polinômio PL. Né? E essa aqui é o que a gente chama das funções
associadas de Legendre. Beleza? Então, eles definem uma nova família de funções, chamadas funções associadas de Legendre. Tem algumas pessoas que chamam isso de polinômios associados de Legendre, né? Isso não é muito preciso, porque você vê que isso daqui, em geral, não é um polinômio, por causa desse termo aqui, né? Ele não necessariamente vai ser um polinômio. Então, seria um pouco mais preciso chamar isso aqui de função associada de Legendre, né? Mas, ou seja, ela é uma função diretamente ligada aos polinômios de Legendre, mas é uma derivada desses caras aí, né? Então, na lista, no penúltimo problema, vocês vão ver as funções associadas de Laguerre. É exatamente a mesma história. Ou seja, vocês têm os polinômios de Laguerre, e aí, associados aos polinômios de Laguerre, vocês vão ter as funções associadas de Laguerre, que vão ser derivadas dos polinômios de Laguerre. Beleza? Perguntas? Então, alguns comentários aqui, né? Em primeiro lugar, você vê o seguinte, né? Como o PL é um polinômio de grau L, então as soluções elas só fazem sentido se o M aqui for menor ou igual a L, né? Porque se o M for maior ou igual a L, dá zero aqui. Então, esse M, ele tem que ser menor que L. Mas ele pode ser negativo, né? M pode ser negativo. Por quê? Porque a equação, se você olhar, ela só depende de M ao quadrado, né? Então, ou seja, a equação só depende de M ao quadrado. Então, M positivo ou negativo, tanto faz, tá? E aí o que acontece é o seguinte, existe uma convenção, tá? Isso é importante, a convenção que a gente vai adotar, que é que o PL menos M é igual a PLM. Isso aqui é uma convenção, tá? Nem todo mundo usa isso daqui. O matemática, por exemplo, não usa, tá? Então, para o matemática, isso aqui não é verdade. O matemática, ele usa uma outra maneira de definir, baseada na fórmula de Rodrigues, de tal forma que esse cara aqui vai ser proporcional a esse daqui, mas não é exatamente igual. Isso, Alberto, é meio confuso, né? Porque você vê que quando a gente escreve isso daqui, a gente está implicitamente supondo que o M é positivo. Mas se você agora olha para a equação, você fala, poxa, mas a equação também valia para M negativo, né? Porque se eu tiver um M negativo aqui, não tem problema nenhum. Então, a gente define a solução com M negativo como sendo a solução com M positivo. Ou seja, se o M for negativo, a gente coloca aqui derivada com relação ao módulo de M. Então, seria equivalente a colocar módulo nas coisas aqui, tá? Então, Giovanni, não, a solução assume M inteiro, tá? O motivo pelo qual M é inteiro vai vir depois. Então, a gente está isso é uma hipótese, eu estou supondo que o M é inteiro, tá? Isso vai aparecer quando a gente falar do Laplaciano em coordenadas esféricas, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês rapidinho a ideia aqui. Então, por exemplo, se você vier no matemática, eu imagino que vocês devem estar vendo minha tela aqui. Se vocês vierem aqui, Legendre P, nessa função Legendre P, se vocês fizerem, sei lá, Legendre P3 de x, isso aqui é o polinômio de Legendre convencional, né? Sei lá, P2, alguma coisa assim. Aí, se vocês fizerem Legendre P 2, 1 de x, isso aqui é a função associada de Legendre. Então, isso aqui é o P21, né? Isso aqui seria o P2, 1. Né? E você vê que ela vai ser uma coisa assim. Se a gente calcular o P2 menos 1 no matemática, você vê que a função é a mesma. Tá vendo? É x raiz de 1 menos x quadrado. Mas o coeficiente que aparece na frente é diferente. Então, o matemático usa uma outra convenção em que o PL de menos m é diferente do PL de m. Mas a convenção que eu vou adotar, que é mais comum em física, é supor que os dois são iguais, tá? Mas isso não importa, isso não vai causar nenhum tipo de confusão para vocês, assim, não tem que se preocupar.
mx. Então, aqui a gente pode fazer uma tabela aqui. Isso aqui são os polinômios de Legendre P20, 21 e assim por diante. A gente pode ter o 3 aqui. E assim por diante, tá? Então, essas aqui seriam as funções associadas de Legendre. Tá? Esse aqui é o P0, P30, então ele é o próprio polinômio de Legendre, né? O PLM, quando o M é zero, é o próprio polinômio de Legendre, e os outros aqui são as derivadas desse cara aqui. Beleza? Perguntas? Beleza, pessoal. Então, um último comentário sobre as funções associadas de Legendre é que, em geral, esses PLM não são ortogonais. Tá? Mas alguns subconjuntos são. Por exemplo, dá para se mostrar que essa integral aqui, PLM de x, PKM de x dx, ou seja, a integral com o mesmo m que aparece aqui, né? Isso que eu quero dizer por subconjuntos, né? Ou seja, não é m e m', é o mesmo m. Isso daqui vai ser ortogonal, vai ser um delta de KL vezes um fator feio aqui, que vai ser 2 vezes L mais M fatorial sobre 2L mais 1, L menos M fatorial. Tá? De novo, isso eu não vou demonstrar, isso é um pouquinho mais chato, mas essencialmente a demonstração é via fórmula de Rodrigues, integração por partes, que nem os problemas da lista, que nem os problemas que a gente fez aqui, só que é um pouquinho mais chato. Tá? Ok, pessoal, perguntas? Qual constante, Márcio? Essa daqui? E não, então, é um delta, né? Então, ela vai ser zero sempre que o K for diferente de L. E se o K for igual a L, aí por isso que eu escrevi só em termos do L, né? Porque tem um delta aqui. Beleza? Boa. Ok. Então, isso daqui conclui. Eu quis falar sobre isso primeiro, inclusive porque com isso eu segui a mesma sequência lógica dos problemas que vocês vão resolver na lista, né? Que lá vocês falam de várias propriedades das polinômios de Laguerre, e depois culmina com uma discussão dos polinômios associados de Laguerre. Aqui é a mesma história, então a gente falou muito de Legendre, agora a gente termina com os polinômios, as funções associadas de Legendre, e agora eu queria passar para outro assunto, que é o laplaciano em coordenadas esféricas. Diga, Gabriel. É verdade, desculpa, você tem razão, aqui tá furado, né? Aqui, para ser um pouco mais precisa, é L mais módulo de M, fatorial, e aqui L menos módulo de M. Esse é o resultado. Certo. Boa, Gabriel. Valeu. Tudo bem, pessoal? Sem perguntas?
Show. Então, agora, vamos passar para essa ideia do Laplaciano em coordenadas esféricas. Então, a ideia, né, é aquela lá, assim, ideia padrão de coordenadas esféricas. Eu tenho meu sistema, meus eixos aqui, x, y, z. Eu tenho um vetor aqui, r, e eu vou descrever esse cara por um ângulo θ, um ângulo φ, certo? Então, x é r seno θ, perdão, seno θ cosseno φ, y igual a r seno θ seno φ, e z igual a r cosseno de θ, tá? O r varia entre 0 e infinito, o θ varia entre 0 e π, e o φ varia entre 0 e 2π. Ok? E o que eu vou usar, e aqui eu tinha até perguntado isso na última aula, eu vou usar a expressão para o Laplaciano em coordenadas esféricas, né? Então, eu vou usar a expressão para o nabla 2 de uma certa função f em coordenadas esféricas. Eu não vou derivar essa expressão aqui, tá? Então, eu vou escrever essa expressão aqui agora, vocês têm que ter paciência, porque ela é meio longa, tá? Del θ, seno de θ, del f del θ, mais 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ, del 2f, del f2. Deixa eu perguntar, ou seja, resposta sincera, o quão vocês já viram isso antes, vocês já deram uma olhada, já viram um pouquinho, só para eu ter uma ideia, assim, o quão maluco sou eu escrever essa fórmula gigante aqui. Ok. Então, assim, isso daqui é só dar algum trabalho. Física 3 usamos bastante até. Beleza, Rodrigo. Então, isso daqui é só uma maneira, né, de você, ou seja, expressar o Laplaciano num sistema de coordenadas, derivar dar algum trabalhinho, mas não tem tanto segredo. Beleza, pessoal. Então, eu vou continuar aqui, ótimo, ótimo. Então, é conveniente a gente pegar toda essa parte angular aqui e a gente definir um operador. Então, definimos um certo operador, eu vou chamar ele de L chapéu ao quadrado, que ele vai ser 1 sobre seno de θ, del θ, seno de θ, del θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, del 2, del φ2. Tá? De tal forma que o Laplaciano pode ser escrito, então, como sendo 1 sobre r ao quadrado, del r, r ao quadrado del f del r, menos L ao quadrado sobre R ao quadrado vezes F. Sei não, Alberto, não sei não. Ok? Então, esse operador L aqui, ele é muito útil. Em mecânica quântica, esse L ao quadrado aqui, ele está associado
a momento angular, a rotações. Então, isso é bacana, digamos assim, né? Porque momento angular é uma coisa que em física a gente, ou seja, está diretamente associado com rotações, e a gente vê que esse operador ele vai estar diretamente relacionado com a parte angular, né? Ou seja, a parte rotacional aqui do angular do Laplaciano. A lógica, isso daqui é um exercício de quântica, tá? É o exercício de quântica. Eu vou deixar de novo em verde aqui, porque vocês vão demonstrar. Vocês podem demonstrar aqui, mas no fundo vocês vão demonstrar isso no curso de quântica. Tá? Então, esse aqui é um exercício de quântica. Quântica 1. Que é assim, ó. Você define o momento angular, L, como sendo I, desculpa, R vetor P. Então, você define o momento angular lá em quântica, igual na física clássica, né? Mas com o P sendo agora menos I H cortado nabla. Então, o P... já vou explicar, Rodrigo, por que é o L ao quadrado. Tem a ver com isso daqui. Então, a ideia é que você vai definir esse operador, R vetor P, mas o P, agora ele é o operador nabla, né? Então, ele é menos I H cortado nabla. Então, isso daqui é um vetor de operadores, né? É um vetor de operadores diferenciais. Diferenciais. E aí, o que dá para mostrar é o seguinte, se eu fizer L escalar L, isso daqui vai ser igual a H cortado ao quadrado vezes esse L ao quadrado. Então, esse cara que aparece no Laplaciano aqui, ele é essencialmente o módulo ao quadrado desse operador diferencial momento angular. Por isso que a gente associa ele com momento angular ao quadrado. Isso daqui vocês vão ver no curso de quântica. Então, isso daqui dá para fazer, tá? É um exercício que se vocês tiverem aí um tempinho livre, vocês podem tentar fazer. É só isso daqui, ó. Produto vetorial, posição com momento, mas momento agora é operador. E aí você faz isso, escalar isso, abre toda essa lambança, você vai ver que vai dar isso daqui depois de muita... Dá trabalho, assim, não vou mentir, dá trabalho. Mas dá para mostrar que é isso daqui. Então, essa parte do Laplaciano, ela está diretamente relacionada, né, do ponto de vista físico, com o momento angular. E isso traz para ela uma interpretação muito rica. Né? Ou seja, menos de um h cortado ao quadrado, isso daqui é o operador momento angular ao quadrado. Ou seja, isso daqui é Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado, mas tudo operador aqui. Operador, operador, operador. Beleza? O L, né, Rodrigo? Mais ou menos, né? Ou seja, o operador é um objeto vetorial, ou seja, ele é um operador que tem componentes. Né? É que nem o operador P também, né? O P, a gente estava falando que o P era derivado em X, mas em 3D, o P, na verdade, é o vetor P, né? O vetor momento. E ele agora é um Laplaciano. É a mesma ideia. Beleza? Não, mas tudo bem, isso aqui tudo, esse curso aqui ele é mais uma motivação para o que vem depois. Tudo isso vocês vão estudar, não tem que se preocupar. Isso aqui é uma primeira passada, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu poderia ter parado aqui, eu poderia ter chamado esse cara de L ao quadrado e ter parado aqui. Isso aqui, no fundo, é um bônus só para assim, trazer alguma interpretação para o que representa esse L ao quadrado, né? Do ponto de vista matemático, é só uma parte, uma forma conveniente de deixar o Laplaciano mais compacto. Só isso. Boa. Então, olha só. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar resolver a equação de Helmholtz. Equação de Helmholtz. Em coordenadas esféricas. Isso aqui é só para dar um exemplo, tá? Eu vou usar a equação de Helmholtz só como uma forma de motivar.
Então, a equação de Helmholtz ela é assim, ó, nabla 2f igual a menos k ao quadrado f, onde esse k aqui é uma constante. Ok? Então, explicitamente, eu tenho 1 sobre r ao quadrado, del r, de r ao quadrado, del f, del r, menos L ao quadrado sobre R ao quadrado, vezes F, igual a menos K ao quadrado vezes F. Tá? E aí a ideia aqui, como sempre, né? Como todas as EDPs que a gente encontra na vida, é resolver isso aqui por separação de variáveis. Ou seja, eu vou tentar um F de R θφ como sendo uma função R de R vezes uma função Y de θφ. Tá? Então, plugando isso daqui aqui, eu vou ficar com... Aqui é aquela mesma história que a gente tinha visto antes, né? Por exemplo, quando eu plugo isso nesse primeiro termo, o y passa batido, né? Porque o y não depende de r. Então, eu posso colocar ele do lado de fora das derivadas. Aqui, ó. Y sobre r ao quadrado, d dr, r ao quadrado, dr dr. Entendeu? Eu coloquei o y aqui do lado de fora. E aqui é a mesma coisa. Eu posso colocar um r sobre r ao quadrado, L chapéu quadrado atuando em y igual a menos k ao quadrado ry. Por quê? Porque esse L, eu não preciso nem escrever o que ele é. Eu só preciso lembrar que ele é um operador que só atua em θ e φ. Ele não é um operador que atua em R, só em θ e φ. Poderia, Rodrigo, boa, a gente vai fazer isso depois. Eu vou deixar esse y por enquanto aqui, e depois eu vou separar esse y em mais duas partes. Isso. Mas por enquanto é conveniente manter essa separação, que é o que a gente fala da parte angular e da parte radial. Mas depois eu separo esse cara de novo também. Beleza? Então, agora o que eu faço é o seguinte, eu multiplico os dois lados aqui por r ao quadrado r1y, e aí, então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 sobre r1, ddr, r ao quadrado dr1 dr, menos 1 sobre y, l ao quadrado y, igual a menos k ao quadrado vezes r ao quadrado. Né? Rearranjando, então, eu fico 1 sobre r, ddr, r ao quadrado dr dr, mais k ao quadrado r, igual a 1 sobre y, L ao quadrado de y. Ok? Então, assim, ó, isso daqui, gente, é muito parecido com o que a gente fez no caso de coordenadas cartesianas. É muito parecido, só que em coordenadas esféricas. Né? Agora, o que eu tenho aqui é que esse lado aqui só depende de R. Enquanto que esse lado aqui só depende de θ e φ. Certo? E, portanto, ambos têm que ser igual a uma constante. Né? Essa era a mesma lógica da separação de variáveis que a gente tinha usado infinitas vezes no caso da equação do calor, da equação de onda e assim por diante. Ok? É comum a gente chamar essa constante aqui de L mais 1. Tá? E aí agora a pergunta da Luana está começando a fazer sentido, de onde vem aquele L lá, né? Mas a princípio essa constante é arbitrária, que a gente vai mostrar que ela tem essa cara aqui. A IDO do R, não. A IDO do R é dureza, Alberto. Essa IDO aqui não é nem um pouco fácil. Ela pode ser difícil. Essa em particular aqui, a gente já vai falar um pouco mais sobre ela, mas não tem jeito fácil, não. As coisas aqui ficam difíceis mesmo. Beleza? Então, a ideia é que a gente chegue em duas equações. Né? A gente vai chegar numa equação que é L ao quadrado y igual a L mais 1 y, e ddr de r ao quadrado dr dr
mais K ao quadrado R, R igual a L, L mais 1 vezes R. É, Alberto, parece mesmo. Tá? Então, a gente tem agora essas duas equações aqui para resolver. Então, isso daqui é chamado de equação angular. E isso aqui é chamado de equação radial. Tá? Então, a gente vai passar quase que o restante todo da aula falando dessa equação angular. O tema da aula de hoje vai ser essa equação angular, que é onde vão aparecer os polinômios de Legendre, etc. Vai aparecer tudo daqui, tá? Mas antes disso, deixa eu só falar rapidinho sobre a equação radial e adiantar para vocês. Então, adiantando, nós vamos descobrir que essas constantes L, elas têm que ser, esse L aqui tem que tomar valores inteiros, que as soluções da equação angular existem para L igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Né? Ou seja, esses números são inteiros aqui. A gente vai mostrar isso daí, de fato. Mas antes disso, vamos só usar isso daqui e falar um pouco sobre a equação radial. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a equação radial. E vamos começar por simplicidade falando do caso K igual a 0, ou seja, da equação de Laplace. Nabla 2F igual a 0. Então, nesse caso, a gente fica com dr de r ao quadrado dr igual a L mais 1 vezes R. Então, essa daqui, Alberto, ó, essa daqui é fácil. Né? Quando o caso de Laplace, né, o caso que não é Helmholtz, que reduz a Laplace, essa equação é fácil de resolver. Né? Eu vou deixar aqui como exercício checar que a solução é R de R igual a uma certa constante vezes R elevado a L mais uma outra constante vezes R elevado a L mais 1. Como assim? Qual que é a ideia? A ideia de como resolver? Então, eu tentaria uma solução do seguinte tipo: R de R igual a um R elevado a N. Ou R elevado a um certo número aqui, sei lá, vamos chamar de J. J. Né? E aí você vê se isso daqui é solução. Ou seja, você chuta uma solução que é uma potência de X. E aí você vê que isso daqui de fato dá certo. Ou, outra alternativa é você fazer por série de potência, né? Série de potência. Você pode chutar que não é uma única potência aqui, mas é uma série, que nem a gente fez no caso do Legendre. E aí você vai ver que todos os termos dão zero e exceto esses dois aqui. Sim, pode ser um ansatz. Mas você pode pensar que ou seja, é uma solução por série de potências também. A solução por série de potências é um ansatz, de uma certa forma, né? Ou seja, você está chutando uma série de potências e vendo os coeficientes para resolver. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Perguntas, pessoal? Boa pergunta, Luana. É o mesmo Helmholtz, mas é assuntos diferentes. A equação de Helmholtz não tem nada a ver com a energia livre de Helmholtz. Ou seja, é a mesma pessoa, mas um conceito não tem nada a ver com o outro.
No caso k diferente de zero, né? Ou seja, essa equação radial aqui, no caso k diferente de zero, ela é mais complicada, tá? Aí, isso aí realmente, eu acho que vocês vão ver em Fismat 2, mas ela é mais complicada. As soluções vão ser chamadas de... soluções vão ser chamadas de funções esféricas de Bessel. Funções esféricas de Bessel. É um pouco mais complicada. Eu não vou realmente ter tempo de entrar nessa questão. Ela é radial no sentido que ela depende de R só, Rodrigo. Só isso. Ou seja, essa equação angular ela depende dos ângulos, daqui é radial porque depende do raio R. Beleza? Perguntas, pessoal? Show. Então, agora vamos falar sobre a equação angular. Equação angular, que é onde a gente vai ficar até o final da aula. Então, vamos lá. A equação angular vou escrever ela aqui explicitamente. L ao quadrado y é 1 sobre seno de θ, del θ, seno de θ, del y del θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, del 2y, del φ2, igual a L mais 1 vezes y. Ok? Essa é a equação que agora eu quero resolver. Como que a gente resolve? Separação de variáveis de novo. Eu vou pegar o y de θ e φ, e eu vou escrever isso como sendo uma função θ maiúsculo de θ, φ maiúsculo de φ. Então, o que vai ter aqui? Vai ter, no primeiro termo, o φ, ele sai para fora da derivada aqui. Fica d θ de seno de θ, d θ, mais, e aqui o θ sai para fora da derivada, d2 φ, dφ2, igual a L mais 1, θ, φ. E aí agora, rearranjando isso de novo, então eu vou fazer o seguinte, eu multiplico por seno ao quadrado de θ, dividido por θ maiúsculo, φ maiúsculo. Né? E aí o que eu vou obter? Eu vou obter um seno de θ sobre θ maiúsculo, d θ, de seno de θ, d θ, mais 1 sobre φ maiúsculo, d2 φ dφ2, igual a L mais 1, seno ao quadrado de θ. Ok? Sugestões? O que fazer agora? Boa, Gabriel. Rearranje igual a uma constante. Então, joga θ para um lado, φ para o outro, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui esse cara aqui, e eu vou jogar esse termo que estava do lado direito, vou jogar ele para o lado esquerdo aqui, porque ele depende de θ. E esse outro termo aqui, deixar do lado daqui. Aí, agora aqui a brincadeira é a mesma, né? Esse lado só depende de θ, esse lado só depende de φ, e, portanto, isso daqui tem que ser igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante de m ao quadrado. Então, eu vou definir isso daqui como sendo m ao quadrado. A princípio, m pode ser arbitrário, mas vai ser conveniente chamar isso de m ao quadrado. Então, eu vou ficar com duas equações. A primeira vou até copiar e colar aqui, isso daqui
igual a m ao quadrado, e a segunda é menos 1 sobre φ d2 φ d φ2 igual a m ao quadrado. Exatamente, Alberto. Finalmente um oscilador harmônico para a gente ficar em paz, né? Finalmente um osciladorzinho aqui. Dá um alívio quando a gente, no meio dessa lambança, a gente encontra um osciladorzinho harmônico ali para ficar mais tranquilo, né? Eu adoro, assim. Então, aqui, essa equação agora aqui, a gente está em território território amigo. Então, Rodrigo, essa é uma pergunta interessante. Até faz sentido, mas a gente está olhando aqui para a parte angular, né? Então, é curioso aparecer essa equação. No fundo, eu não tenho essa intuição de porque isso aqui tem que estar conectado com o oscilador harmônico, etc. Ou seja, é a mesma EDO, mas na minha cabeça não tem um link direto com o oscilador harmônico. Uma equação de onda? Pode ser. Mas é curioso que isso aparece para a coordenada φ, né? Porque a gente via, de fato, quando a gente resolvia a equação de Laplace em coordenadas cartesianas, aparecia para cada uma das componentes x, y, z uma equação tipo oscilador harmônico. Aqui, para θ não aparece, mas curiosamente para φ aparece, né? Entendi, Alberto. Ou seja, a ideia é que esse y tem... A gente vai usar, na verdade, isso é interessante, Alberto. A gente vai usar o fato de que esse y é periódico. Vamos, inclusive, fazer isso daí, que acho que vai esclarecer essa questão. Ó. Então, vamos olhar para essa equação aqui, né? Então, a gente tem d2φ dφ2 igual a menos m ao quadrado φ. Tá certo? Então, a gente sabe as soluções. As soluções são φ igual a e elevado a mais ou menos im φ. Né? São exponenciaizinhas desse tipo aí. Mas agora, e é isso que eu queria mencionar, né? Existe uma diferença fundamental entre isso daqui e o oscilador harmônico que a gente está acostumado. Exatamente, Alberto. Como φ é um ângulo, φ é um ângulo, exatamente. A solução ela tem que ser tal que, se eu rodar isso daqui de 2π, eu volto para o mesmo lugar. Então, você vê que não é qualquer m que resolve, porque essa constante m ainda é indeterminada. Né? Isso aqui no fundo, um problema de autovalores e autovetores. Ou seja, eu estou tentando encontrar as autofunções φ maiúsculo e os seus autovalores m. Né? Você vê que não é qualquer m que resolve, porque não é qualquer m que dá algo periódico. Né? Ou seja, eu preciso ter que e elevado a im φ mais 2π tem que ser igual a e elevado a imφ. Portanto, eu tenho que ter que esse m aqui, ele vai ser igual a inteiro. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, assim por diante. Ok? Ou seja, as minhas soluções têm que ser m's inteiros. Então, eu fixo os valores permitidos de m, fixando que, na verdade, eu estou procurando soluções que são periódicas em φ. Porque, ou seja, não faz sentido procurar soluções que não são periódicas, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Show. Então, olha só, como o m tem que ser algum inteiro positivo ou negativo, apesar de eu ter duas soluções aqui, e elevado a mais imφ e e elevado a menos imφ, eu posso simplesmente dizer que a solução é φzão de φ igual a e elevado a imφ. Né? Eu posso simplesmente dizer isso daqui porque
Ou seja, uma vez que eu considere que o M pode ser positivo ou negativo, eu estou levando em conta todas as soluções, beleza? Então, o conjunto de soluções, ele é dado por isso daqui, né? Por tudo isso que está em laranja. Beleza? E aí, com isso, agora, só me resta a equação para o θ. Opa, essa equação aqui. Então, por último, eu tenho que olhar para essa equação, seno de θ sobre θ, d de θ, seno de θ, dθ, dθ. Como é que era mesmo? Menos L mais 1 seno ao quadrado de θ é igual a m ao quadrado. Né? Então, essa é a equação que me falta analisar. Então, vamos multiplicar os dois lados por θ aqui. E vamos escrever isso como sendo d de θ de seno de θ. dθ, dθ. E aí vamos colocar aqui o que sobra. Deixa eu só ver. Peraí, será que tem um sinal errado aqui, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa. Só ver se tem um sinalzinho errado aqui nas minhas contas. Tem um sinal errado sim, pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó, e me desculpar para vocês. Peraí. Eu comi bola em vários sinais, pessoal. Ó, vocês vão ter que me perdoar aí. Eu comi bola em vários sinais ao longo de toda a trajetória. A ideia, eu vou até colocar isso aqui em verde aqui. A ideia é que aqui tinha um sinal de menos, tá? E, na verdade, dá para ver que tem um sinal de menos aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu escrevi um menos aqui que ficou faltando aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui é mais, ó. Mais, mais, mais. E aqui apareceu um menos do nada. Como é que pode aparecer um menos aqui se aqui não tem menos? É porque aqui, na verdade, tinha um menos. Então, L ao quadrado, ele tem esse menos global aqui. Me desculpa. E aí, vamos ver agora as consequências disso daí. Então, a ideia é que aqui, agora, eu tenho um sinal de menos global. Aqui. E, portanto, aqui eu vou ter também um sinal de menos global. E, com isso, eu posso agora ter do outro lado aqui um sinal de menos. Então, eu vou ter um menos aqui, ó. Aqui. Tá? E aí, agora, esse cara vira um mais. Então, aqui fica mais. E esse cara aqui continua sendo menos. Então, essa parte está certinha. E aqui continua sendo aqui passa a ser mais. Isso, isso. Então tá certo. Tá claro, pessoal? Mil desculpas, tá? Depois eu vou corrigir nas notas lá. Que o ponto é que aqui tem um sinal de mais, né? Que estava errado. Tudo bem? Alô, tem alguém aí? Sim, professor, tudo Oi, certo. Thiago. Não, tudo certo, só estou respondendo. Beleza. Vai que não tem mais ninguém aí, eu tô sozinho aqui. Última aula do curso, penúltima aula do curso é assim, né? Vai diminuindo assim, os sobreviventes. Vocês já são sobreviventes aí, ó. É assim mesmo. Aí tem que tomar cuidado para não estar falando sozinho aqui. A resistência. Não é só EAD, não, eu acho, Giovanni. A aula presencial também vai chegando no final, o negócio vai diminuindo. Opa, se tiver uma pessoa é lucro, Giovanni. Aqui é até a última pessoa
na sala, tá? Tamo aí. Então, olha As só. aulas têm sido show, professor. Oi, Kleber, desculpa, fala de novo? As aulas têm sido show. Oh, valeu, Kleber, obrigado. Mas é normal, é normal. É normal que vá diminuindo o público, mas valeu. Opa, peraí. Então, olha só retomando aqui, então, pessoal. Então, agora a gente tem para terminar essa equação aqui, que é chamada equação, desculpa, que é a equação para o θ, onde a gente já sabe que esse m é um inteiro e a gente tem esse L mais 1 aqui. Tá? Então, agora, a última coisa que falta a gente fazer é uma mudança de variáveis. A gente vai definir x como sendo igual a cosseno de θ. Tá? Então, o que vai acontecer se x é cosseno de θ? Qualquer derivada del θ, dd θ, sei lá, dd θ, vai ser del x del θ, ddx. E del x del θ é menos seno θ, ddx. Então, esse negócio todo que aparece aqui, ó, seno de θ, ddθ, de seno de θ, dθ, dθ, isso daqui vai ficar seno de θ. Desculpa, ó, esse termo aqui, isso com isso, vira um menos ddx, e esse cara aqui de novo vira um menos ddx de θ. Não, desculpa. Peraí. Deixa eu ver que eu fiz um caquinho aqui. Perdão. Contrário, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ficou confuso, né, Giovanni? Então, só, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o ddθ. Isso, eu já vou substituir o ddx. Eu já vou me livrar do ddx. Então, eu vou escrever isso como sendo seno de θ vezes menos seno de θ, ddx. E aqui fica seno de θ vezes menos seno de θ, dθ dx. Então, você vê que isso aqui vai ficar... tem dois sinais de menos que cancelam. Fica seno ao quadrado de θ, ddx, de seno ao quadrado de θ, dθ dx. E aí, agora eu me livro do θ, tá? E escrevo isso como sendo 1 menos x quadrado, ddx, de 1 menos x quadrado, dθ dx. Ok? Por quê? Porque o seno ao quadrado, como o x é cosseno, o seno é isso daqui, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, se eu não estou comendo bola. Isso, beleza. Tá tudo certo. Tá claro, pessoal? Melhorou, Giovanni? Opa, maravilha. Então, agora, plugando isso nessa equação que eu tenho aqui, eu vou ficar com 1 menos x quadrado, ddx, 1 menos x quadrado, dθ dx, mais, e aí tem esse outro termo aqui, que eu também posso substituir o 1 menos x quadrado, então fica L mais 1, vezes 1 menos x quadrado, menos m ao quadrado, θ, igual a zero. E agora eu vou dividir dos dois lados por esse cara aqui, então eu vou ficar com ddx 1 menos x quadrado, dθ dx, mais L mais 1, menos m ao quadrado, sobre 1 menos x quadrado, vezes θ, igual a zero. E por último, eu vou abrir esse cara aqui,
né? O que acontece se eu abro esse cara aqui? O primeiro termo vai ser 1 menos x quadrado, θ duas linhas, menos 2x, θ'. Portanto, eu chego em 1 menos x quadrado, θ duas linhas, menos 2x, θ', mais L mais 1, menos m ao quadrado, sobre 1 menos x quadrado, θ igual a zero. Maravilha, né, Rodrigo? Aí essa equação aqui agora é a equação que a gente começou a aula de hoje, né? É a equação associada de Legendre. Exatamente, Luana. Aí a gente chega lá na equação associada de Legendre. Então, agora, isso daqui explica por que a gente começou. No fundo, de uma certa forma, isso explica por que a gente começou desde o começo a falar de polinômio de Legendre. Ou seja, é porque os polinômios de Legendre estão intimamente relacionados com a equação em coordenadas esféricas. Eu acho que talvez a principal motivação, né, Alberto? Eu poderia até ter começado por aqui. Poderia ter começado assim. O título do capítulo poderia ser Laplaciano em coordenadas esféricas. E daí a gente sairia nos polinômios de Legendre. É que essas contas aqui, você vê que elas são um pouco ingratas, né? Tem que ficar fazendo muita mudança de variável, que nem você mesmo mencionou, parece ter uma certa magia, né, nessas transformações de variáveis, etc. Ou seja, não são muito intuitivas, né? Mas isso é a principal motivação para o Legendre, ou seja, agora a gente cai nas funções associadas de Legendre, né? Então, portanto, a gente chega aqui, as soluções são PLM de cosseno de θ. Ou seja, os polinômios de Legendre avaliados em cosseno de θ. Então, com isso, a solução geral, as soluções gerais de nosso problema original, L ao quadrado y igual a L mais 1, vão ser uma constante aqui, de normalização, a parte em θ, PLM de cosseno de θ, vezes E elevado a I, M, φ. Né? Onde esse A aqui é uma constante de normalização. Certo? E os valores aqui são o L, pode ser qualquer inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mas como a gente tinha visto, os M's, eles têm que ser inteiros, mas eles têm que ficar entre menos L e L. Ou seja, o módulo de M tem que ser menor ou igual a L. Então, isso daqui é o que a gente chama dos harmônicos esféricos. Eles são muito importantes, assim, em termos de funções especiais, os harmônicos esféricos são, assim, top 3 funções especiais mais importantes, porque eles estão exatamente relacionados com essa questão esférica, angular, ou seja, qualquer equação diferencial parcial que envolva coisas esféricas, etc., é muito natural. Assim, se falou em coordenadas esféricas, é quase natural que vão aparecer os harmônicos esféricos, né? O nome é até sugerível, eles são, sugestível. São os harmônicos associados a coisas esféricas, né? A coisas angulares e assim por diante. Bom, a normalização é convenção isso daqui, né? É escolher a normalização. Opa. Espera aí que tá dando ruim aqui. Escolher a normalização integral de 0 até π de dθ, seno θ,
integral de 0 até 2π de dφ, de modo de y Lm de θ e φ ao quadrado igual a 1. Né? Ou seja, em geral, escolhe-se a normalização para que a integral sobre uma esfera dê 1. Né? Esse fator seno de θ, ele vem daquele negócio lá que d3r é r ao quadrado seno de θ, dr dθ dφ, sabe? Do elemento de integração. Então, a ideia é que toda a parte angular é colocada aqui. Então, escolhe essa normalização que não é só o y, mas é o y vezes seno de θ, aqui é escolhido para dar 1. Né? E aí, o resultado acaba dando a seguinte constante feia. Eu vou só escrever a fórmula aqui. Ylm de θ e φ igual a menos 1 elevado a m, raiz de 2L mais 1 sobre 4π, L menos M fatorial, sobre L mais M fatorial, P Lm de cosseno de θ, e elevado a IMφ. Né? Então, esses daqui são os harmônicos esféricos em toda a sua glória. Existe esse menos 1 elevado a m aqui, ele é uma convenção, tá? Nem todo mundo usa, dependendo do programa, da fonte, usa-se coisas diferentes. Essa constante aqui é universal, mas esse fator aqui tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, varia. Tá? Então, eu não deu tempo para preparar para essa aula, um pouco como visualizar esses harmônicos esféricos, mas para a próxima aula eu vou preparar um aplicativo para a gente visualizar esse tipo de coisa na matemática. Né? É um pouco difícil, você tem que visualizar isso numa esfera e assim por diante. Mas a ideia é que tudo que tem a ver com esfera tem a ver com harmônicos esféricos. Então, você tem essa noção de que os harmônicos esféricos, eles formam uma base ortonormal, normal, para qualquer função f de θ e φ que vive na esfera unitária, na esfera unitária. Esfera unitária, ou seja, uma função que vive, né, na superfície de uma esfera. Né? Qualquer função que vive na superfície de uma esfera, os harmônicos esféricos, eles formam uma base ortonormal. Essa integral aqui, né, que eu vou escrever assim, Lm, y, Lm, estrela, y, L', M', isso daqui é delta L, L', delta M, M', onde isso daqui, d ômega, é seno de θ, dθ dφ. É o elemento de ângulo sólido. Tá? Então, esses caras, eles formam uma base ortonormal, super conveniente. São funções complexas, tá? Ou seja, elas são complexas. Dá para ver daqui, né? Mas que formam uma base ortonormal para o espaço de qualquer função. Então, você pode expandir, né, qualquer função, qualquer f, f de θ e φ pode ser expandida como f de θ e φ, uma certa somatória em Lm de certos coeficientes Clm, Ylm de θ e φ. Ou seja, isso daqui, gente, isso daqui é Fourier na esfera. Né? O que a gente está fazendo, assim, é exatamente Fourier na superfície de uma esfera. Né? Em vez de você fazer Fourier no intervalo periódico de 0 a L, você faz Fourier em cima de uma esfera. Isso são os harmônicos esféricos. É muito bacana isso, ou seja, eles são assim, a generalização do Fourier para um espaço de uma esfera. Tem, Rodrigo? Tem.
Ou seja, tem a ver com, não é nem a equação de Helmholtz em si, é a própria equação angular, né? Ou seja, essa equação aqui, no fundo, que importa, né? A parte radial a gente não entrou ainda nela, ou seja, a gente está pensando numa casca esférica, né? A gente poderia ter funções que dependem de R, θ e φ, mas a gente está pensando assim, só uma função que depende de θ e φ apenas. Então, no fundo, é essa equação aqui de autovalores e autovetores que a gente resolveu, e, portanto, por isso que a gente encontrou uma base completa de autofunções, exatamente. Legal, né, Alberto? Eu também acho muito lindo isso. Na próxima aula eu vou tentar, vamos tentar explorar um pouco mais os harmônicos esféricos, a gente tenta, eu vou fazer um aplicativozinho para a gente visualizar eles e assim por diante. Diga, Gabriel. Isso, Rodrigo, você pode pensar como sendo a parte angular da equação de Helmholtz, é isso, né? Ou seja, imagina uma equação de Helmholtz, alguma coisa que não depende de R. Então, Gabriel, ótima pergunta. Essas soluções elas não vão ter a ver com spin, elas vão ter a ver com o que a gente chama de momento angular orbital, né? Então, em quântica tem dois tipos de momento angular, o que a gente chama de orbital e de spin. Analogia, isso é só uma analogia, tá? É que nem a Terra girando em torno do Sol. Quando a Terra gira em torno do Sol, ela tem um momento angular associado à órbita dela, né, ao redor do Sol, e o momento angular associado ela está girando em torno do próprio eixo. Então, esse cara aqui, ele vai dar o momento angular de uma partícula, por exemplo, um elétron, uma coisa assim, orbitando em torno de um núcleo, por exemplo. Esse L aqui vão ser exatamente os autovalores do momento angular. Mas, além disso, a partícula pode ter spin, que é o momento angular interno, né? Que aí, esse daí não é descrito por isso daqui. Boa, legal. Ok, pessoal, show. Então, eu parei por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode continuar. Mas, essencialmente, acho que a mensagem principal é que Legendre tem tudo a ver com harmônicos esféricos via esse caminho que a gente construiu, que é Legendre, funções associadas de Legendre, e aí as funções associadas de Legendre são exatamente as soluções da parte em θ, né? A parte em φ foi fácil, era só aquela equaçãozinha do oscilador harmônico. Já a parte em θ deu para a gente exatamente as funções associadas de Legendre. Então, Luana, esses deltas aqui são os deltas de Kronecker, desculpa, eles são exatamente. Então, ou seja, isso daqui está dizendo que essa integral ela vai ser zero, a não ser que o L seja o L' e o M seja o M'. Então, tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o L ser o L' quanto o M ser o M'. Então, talvez só para terminar, né, a gente pode usar uma matemática. Como eu disse, eu vou fazer um aplicativo melhor para isso, mas na matemática, se você vier aqui peraí, deixa eu... Isso, Giovanni, exatamente. Então, se você vier... Vamos fazer um teste aqui, ó. Se você vier a Spherical Harmonic Y, e você coloca assim, por exemplo, um certo valor de L aqui, 3, o M1, θ, ele vai dar... Então, esse daqui é o harmônico esférico a 3,1. É o Y31, né? Então, a gente pode, inclusive, testar isso daqui. Vamos ver se dá certo. Então, a gente pode fazer assim, por exemplo, Y31 igual a isso, e vamos fazer o Y32 igual a isso. Aí, se a gente fizer agora integrate absolute value Y31 ao quadrado vezes seno de θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Não sei se a matemática vai fazer, aqui é no improviso, mas vamos ver. Opa, olha só, deu 1. E se a gente fizer agora
y31 estrela y32 dá 0. Tá vendo? Então, essa aqui é a ideia da ortogonalidade. Eu tenho que integrar o θ de 0 a π, o φ de 0 a 2π e o negócio aqui vezes o seno de θ. Essa integral vai dar ortogonal aqui. Tá? Então, vamos fazer uma tabela aqui. Por exemplo, sei lá, colocar aqui 1, M, M01. Então, isso daqui é o harmônico esférico. 1, 0, 1, 1. Deixa eu talvez colocar. Assim, ó. Então, 1, 0, 1, 1. Entendi, Giovanni. Esse fator de seno de θ aqui, ele existe porque ele é aquele elemento de integração de coordenadas esféricas, né? Que o elemento de ângulo sólido é seno de θ de θ de φ. Né? É daí que ele vem. Aqui estão os harmônicos esféricos 2, 3, e assim por diante. Se a gente quiser o harmônico esférico, sei lá, 35, 17, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o harmônico esférico de ordem alta. Né? Você vê que matemática nesse sentido é muito conveniente para calcular qualquer tipo de coisa. Mas, ó, você nota o seguinte, ó, o harmônico esférico, isso aqui é constante e tal, mas olha só. Aqui é e elevado a mi φ vezes um polinômio em cosseno de θ, que tem a ver com a função associada de Legendre. Tá? Então, essa daqui é a função associada de Legendre, exceto por alguma constante que pode aparecer. É essa daqui. Se eu fizer, sei lá, o zero, por exemplo, aqui, vai dar um polinômio de ordem 35. Ó. Tá? Você vê que esse polinômio aqui é um polinômio de ordem 35 no cosseno de θ. Opa. Beleza, pessoal? Perguntas? Se não, então é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão aí pela paciência, pela força aí. É isso aí. Foi bastante conteúdo mesmo hoje, Rodrigo. Próxima aula eu prometo que vai ser mais tranquila. Valeu, Luana. Obrigado. Legal, Luana. Obrigadão. Valeu, gente. Então, tchau, tchau. Até mais. Pô, Alberto, felizmente semestre que vem tô fora. Legal, gente. Valeu. Tchau, tchau.